Eu quero ler uma parábola com vocês. Quero propor uma parábola. Deixa eu desenrolar aqui meus pergaminhos aqui. Manuscrito. Tenham paciência se eu me enrolar algum momento, tá, meus irmãos? Faz parte. Eu estava umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Até Bruno falou aqui sobre quando você recolhe, né? Dá aquela recolhida no final de ano, né? Dá aquela recolhida, junta algumas coisas, dá aquela recolhida para fazer os cálculos, né? Ver sobre aquilo que como foi teu ano, refletir, né? A gente sabe que toda virada de ano, de certa forma, a gente cria uma expectativa também de uma virada de ciclo, enfim. E eu sei que, diferente de mim, vocês estão tranquilos com relação à lista, com relação às reflexões pendentes. Eu sei que vocês não têm... Tá tudo bem por aí, mas começou ele, né? E eu venho recolhendo algumas coisas, venho falando com Deus, venho buscando renovar, mas mais do que as dietas da vida aí, principalmente aquilo que eu tenho falado com Deus, é que eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Essa é a lista, essa é o ponto 1 da lista, a primeira da lista, que eu, enfim, acho que essa não vai sair da lista, né? Mas eu tenho falado com Deus, eu falei assim, eu quero ser um homem inspirado, quero ser um homem cheio do Espírito Santo, quero ser um homem manso, quero desenvolver na minha vida o caráter de Jesus, e isso não vai sair da minha lista. É a final, essa é a final. Mas é interessante que mesmo diante de uma sensação, uma pendência que a gente tem diante desses pensamentos, dessa reflexão, a capacidade que eu tenho de poder ainda querer questionar Deus e tirar dúvidas e fazer perguntas sobre algumas coisas que às vezes não acontecem ou não aconteceu na minha vida ainda. Então, diante daquele sentimento de dívida, daquela coisa de que você ainda está recolhendo, vendo algumas coisas que você precisa de fato tomar atitudes, ações na minha vida, eu ainda me encontrei em algum momento ali fazendo perguntas a Deus. Os porquês. Não sei porquê, inclusive eu ainda insisto nos porquês, né? Mas que na verdade eu sei a resposta, mas aquele coração que ainda quer entender algumas coisas, como se Deus tivesse que te dar alguma explicação, ou como se Deus tivesse que te dar, né? Respostas imediatas, satisfação de uma coisa. Eu estava ali em casa, estava passando um paninho na casa, fazendo minha propaganda, tá, galera? Tô brincando. Só para falar que Deus fala também quando a gente passa pano na casa, dá aquela moral para a esposa, Deus também pode falar, valeu? Amém, irmãs? Amém. Pô, tô dando uma fortalecida, não tem uma voz feminina. Tô brincando. Mas Deus fala, não fala? Eu estava ali passando um pano, fala forte. Aí. E eu tava ali passando pano, estava ali ajudando minha esposa na faxina lá. E eu coloquei a gente bota lá playlist, né? E aí estava ali ouvindo, de repente me veio uma canção. Tocou uma canção, não conhecia ainda. Ou se ouvi, ainda não tinha atentado por ela. Na verdade, o nome da música é Alfa e Ômega. Alfa e Ômega. E ali, meus irmãos, cara, eu estava, como eu falei, passando pano e vivendo as minhas perguntas ali, falando com Deus. E de repente, a canção, a menina, a irmãzinha, ela fala uma seguinte frase. Ela fala assim, que Deus já sabe o fim desde o começo. E ali... O pano ficou de lado, eu sentei e eu comecei a chorar com Deus ali, porque eu ouvi a voz do Espírito falando comigo. Falou, Rafael, eu sou a tua resposta. O Espírito Santo falou para mim, Rafael, eu sou a tua resposta e ponto. Isso já é o suficiente. Eu lembro que eu peguei assim o celular. Eu não sei se o Joãozinho está aí. Acho que boa parte da igreja entrou aí nessa oração, nessa intercessão pela vida do Joãozinho, João de Vitória. João está aí, não? Acho que não. O João é um jovenzinho, acabou de fazer 27 anos, dia 2, glória a Deus por isso, né? Mas João, ele teve um AVC, 26 anos, teve um AVC,
foi para o hospital às pressas, descobriu um problema no coração. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o John. O Johnny estava comigo também um desses dias. É o Johnny que está lá atrás? Não estou enxergando muito bem. Fica aí, Johnny, comigo. Mas eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá no CTI a primeira vez, depois na visita também. Como eu vi, encontrei o João, a resposta que João entregou ali. E quando eu ouvi essa parte dessa canção, eu lembrei do João. Eu falei, na verdade, coloquei num grupo lá de zap nosso. E no meio desse grupo de zap lá, eu falei, quero dedicar ao João, bota no fone. Galera, bota no fone de ouvido aí quem puder e ouve essa canção. E lembrei dele. E eu fiquei muito feliz com a resposta, como eu vi o João no CTI, depois ele compreendendo tudo que Deus estava querendo ministrar ao coração dele nesse tempo, mesmo diante de um diagnóstico, né? João ouviu que o lado esquerdo dele podia ficar paralisado, assim, paralisado não, perdão, ele poderia ficar sem a visão periférica no lado esquerdo, que poderia desenvolver algumas dificuldades. Mas com tudo isso eu fiquei muito feliz, assim, nem ele sabe o quanto ele cooperou comigo, inclusive, ali, como outras vezes, né, em outros momentos de dilemas, de dificuldade, que a gente vai, às vezes, orar por um irmão e sai pastoreado. Não sei se você já viveu essa experiência, mas eu vivi isso várias vezes. Eu lembro de a tia Tânia, mãe de Bruno e Rafinha, na fase final dela, da enfermidade, e a gente ia quase todos os dias lá orar, e no final das contas a gente ia lá só para ouvir tia Tânia cantar, ministrar, porque ela cantava o tempo inteiro diante das dores, das dificuldades dela, ela cantava, por isso você vê os meninos cantando aí, tá? É a veia da mãe, sempre foi uma adoradora, cara, coisa impressionante o testemunho da tia Tânia no final. E como eu saía da casa da tia Penha, como eu saía, só Deus sabe. Como eu saía de lá, eu falei assim, cara, eu sou muito ruim, miserável, eu saía de lá pastoreado, confrontado, saía cheio de coisa. Ela inclusive acalmava a gente, ela consolava na dor. Então eu sei que a gente vai falando e vocês com certeza já tiveram experiências assim. Bem, já falei, fiz uma introdução enorme, está na hora de pegar o caminho, né? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, eu não vou demorar muito mais do que isso, não. Quem me conhece sabe que eu prometo e cumpro, né? Mediante tudo isso, e essa palavra que o Espírito Santo falou comigo, falou, olha, eu sou a tua resposta. E isso é o suficiente. Eu fui para as Escrituras, já estava lendo, e eu me deparei assim com um conflito assim, de duas pessoas. Bem, o texto que eu quero ler com vocês é a parábola do rico e Lázaro. Bem conhecida, né? Na verdade, uma curiosidade, já começa por aí. Lázaro é o único nome diante das parábolas de Jesus que é citado. Você sabia disso? O único nome que aparece nas parábolas é Lázaro. E tem um porquê também, tem um mistério aí que a gente vai falar. E Lucas, capítulo 16, versículo 19, eu vou tentar dividir em duas partes aqui, tá? Lucas, capítulo 16, versículo 19, fala assim, havia um certo homem rico, a minha versão pode estar um pouquinho diferente, estou usando a King James, não tem problema, tá? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu
e foi sepultado. Bem, só tentar dar uma contextualizada aqui. Algumas pessoas, ao longo do tempo, entendiam, né? Tinham uma certa interpretação acerca desse texto aqui. A gente vai ver, no total, que Lázaro é recebido e o rico vai para o Hades, né? Vai para o inferno. Tem gente que ao longo do tempo desenvolvia uma teodiceia, que seria uma forma de justiça de Deus. Algumas pessoas defendem, entendiam, interpretavam que se tratava, que essa parábola se tratava de uma forma de Deus aplicar a justiça dele. Alguém que teve uma vida ruim na terra, uma vida ruim terrena, né? Agora seria recompensado na pós-vida. Alguém que, de repente, viveu a sua vida de forma, como diz aqui, desse rico, regalada, vivendo para vestir e comer, se banquetear, chegava e perdia a sua eternidade, vivendo para sempre no Hades. Tá bom? Então, há quem defenda essa interpretação. Aqui também tem uma segunda interpretação. Aqui também se dizia que era bem provável que Jesus estivesse mandando um recado para os saduceus. Porque os saduceus eram homens ricos, tá? Que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então as pessoas também, de alguma maneira, poderiam entender e ter essa interpretação aqui. Tá bom? Só que se a gente pegar um pouquinho do capítulo 15, a gente vai perceber que é uma trilogia de 3 parábolas em sequência, onde Jesus está falando sobre bens. Tá? Jesus fala nessa trilogia até chegar essa terceira parábola, que é a parábola do rico e Lázaro. Jesus ele fala sobre um jovem rico. Vocês lembram disso? Lembra? Sim ou não? Esse jovem rico, ele pega os bens antecipadamente. Não sei se vocês conseguem perceber a herança antecipada dentro do contexto ali. Não vou entrar muito aqui, não quero devagar muito nessa questão desculpa, falei do filho pródigo? Falei, né? Do filho pródigo, que é a primeira no capítulo 15, ali no versículo 11, ele fala sobre um jovem que, entre aspas, antecipou a morte do seu pai. Então, no Oriente Médio, é literal essa expressão de alguém querer, de fato, requerer a sua herança com o pai vivo. Era como se ele estivesse matando o pai. E ele, então, gasta os bens do seu pai. Em sequência, Jesus vai propor a parábola do administrador infiel, de alguém que usa os bens do seu senhor de forma errada. Nesse intervalo, Jesus vai falar do texto que Daniel citou aqui, sobre servir a 2 senhores, ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e as riquezas, que é a mamon, né? Que é literal, dinheiro e riqueza significa, a palavra mamon significa isso, Deus e riqueza. Então Jesus vai fazer esse alerta, ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai agradar um e vai desagradar outro. E em seguida, ele então propõe essa parábola de rico, e aí fala de alguém que viveu de uma forma, né? Ele se vestia de linho fino, de púrpura, era o cara que queria mostrar que estava bem, não é assim? E ele também se banqueteava todos os dias, não era um dia sim, dia não, era todo dia, ou seja, era alguém que gastava os seus próprios bens. Só que tem um detalhe, esse é alguém que recebeu esses bens. E aí já vou chegando lá, tá? Então a gente vai falar, só para contextualizar aqui, vai falar de alguém que gastou os bens do seu pai, né, a sua herança, né? Alguém que gastou os bens do seu senhor, né, de forma errada, e alguém que gastou os seus próprios bens. Então, queridos, essa parábola, ela vai fazer vai concluir, né, vai fazer esse desfecho ali. Então, nesse intervalo aí, Jesus faz esse alerta, fala dos 2 senhores, de servir a Deus e a mamon. Então, assim, trazendo agora para essa primeira estrofe aqui, já vou fazer a segunda já, para a gente chegar no ponto. Fazendo uma comparação, a gente tem alguém que viveu uma vida desregrada, alguém que viveu para vestir e comer, né? Inclusive
Se aqui está todo dia, eu posso dar aquela viajada, porque quem me conhece sabe que eu gosto de viajar, porque se fala todos os dias, possivelmente fala de alguém que inclusive feria a lei, porque todos os dias eu entendo que são todos os dias, então sábado provavelmente seria alguém que botava os servos para ralar, para trabalhar, enfim, para servir, mas era um camarada que ele pensava somente no hoje e no agora, amém? Vivia para o deleite, é assim que eu entendo esse rapaz, esse homem, esse rico. Bem, em seguida a gente tem alguém pobre, enfermo, coberto de chagas. Isso é um relatório de Lucas, que é um médico. Tá? Essa palavra eu acho que está bem adequada àquilo que ele encontrou, né, para narrar essa parábola. Então aqui ele fala de alguém pobre, alguém que estava doente, enfermo, tá? E ali também vai dizer que, a Bíblia vai dizer que esse homem ele era largado, ele era deixado à porta do rico. Então a gente vai entender que era alguém deixado, pobre e doente. Ele não tinha força para trabalhar por causa da enfermidade, ele não tinha como se manter, ter seu sustento, então ele era o oposto desse jovem. Bem, os dois morrem, não é assim? Um é recebido, na minha tradução aqui fala que é ao lado de Abraão, nas maiorias vai dizer que ele foi recebido, acolhido no seio de Abraão. E aí eu quero pegar agora a segunda parte e já chegar no ponto que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim, vou repetir o versículo 22. Assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Ou seja, um foi levado pelos anjos, outro foi sepultado. Nem sepultamento narra aqui não. Mas vamos lá. Mas no Hades, onde estava o tormento, ele olhou para cima, observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio às chamas. Ou seja, a gente vai ver alguém que morre, é recebido no seio de Abraão. Aqui não diz que ele recebeu roupa nem comida. Vem comigo, tá? Por favor. Aqui diz que ele recebe consolo. Talvez alguém viva dilemas na vida, talvez você esteja vivendo dilemas na vida, talvez alguém vá viver dilemas na vida, esperando que Deus vai responder, esperando que Deus... E não vai entender. Coisas na tua vida talvez podem perdurar todo o tempo que você imagina como um tempo de atraso de Deus. Mas lembra que eu falei da música, que ele é o alfa e o ômega, ele entende, ele já viu o fim desde o começo. Deus não é um Deus cronos, ele não olha para nós com um tempo como o nosso, cronológico. É hoje, é amanhã, Deus já viu tudo. Então, para Deus, se ele quiser resolver agora, ele resolve. Para Deus, se ele não quiser resolver agora, não resolve. Se ele quiser responder, tudo bem. O que eu preciso entender é que, seja o que estiver acontecendo, eu tenho que buscar significado para compreender o propósito. E aqui eu vou falar agora de reações mediante a vidas. Uma vida de um rico, de alguém que viveu em deleite, de alguém que viveu se banqueteando da vida, de quem não pensou no pós-vida, e de alguém que era deixado, pobre, mal vestido. Era um mendigo, gente, mas que foi citado. Você sabe o que significa a palavra Lázaro? Você sabe? Aquele a quem Deus socorre. Como esse homem era socorrido por Deus? Aquele a quem Deus ajuda. Sabia disso? Esse nome não está aí à toa, não. Você vai ler parábolas, vai ler parábolas que vai falar do filho, né? Você vai falar do semeador, você vai ouvir do bom samaritano, você vai ouvir de tanta gente, mas em algum momento você vai ouvir de alguém que não abre a boca antes da morte, não abre a boca no pós-morte, porque até mesmo diante desse questionamento desse homem diante de Abraão, do rico diante de Abraão, alguém pode dizer assim, Lázaro pode falar assim, cara, ô pai, fica na tua aí, meu irmão, depois de morto tu ainda me pede, tu me viu jogado, você sabia que esse homem sabia quem era Lázaro? Por que ele sabia? Ele viu de longe e falou assim, pai Abraão,
Manda aqui, esse jovem, molhar o dedo, porque eu tô, depois de morto ainda queria exigir, hein? Depois de estar no inferno queria exigir, queria chamar o garçom Lázaro. Lázaro não fala nada, nem no... Gente, vai entrar um homem a quem sofreu a vida inteira, padeceu por dificuldade, a gente já viu, não vai falar nada, vai ficar em silêncio antes, você não vai ouvir nada depois, e você vai ouvir o próprio Abraão, como uma figura aqui, tá? De pai, alguém que acolheu e deu a ele um consolo. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo aqui? Então é o seguinte, como eu vejo as adversidades da vida, como eu reajo às adversidades da vida, as situações da minha vida, é que vão me dar de verdade curso, ponte para eu entender o processo e de verdade encontrar respostas em Deus. E lembrar que em Deus eu tenho a minha resposta, que a minha resposta é Jesus. A gente tanto prega, tanto canta, tanto fala, tanto tenta ensinar que Jesus é o meu, Deus é meu escudo, a minha cidadela, meu porto seguro e tal, que Deus é minha resposta. E diante das situações, diante das circunstâncias, a gente tende a buscar explicação e fala, Senhor, por que não acaba? Por que vai? Por que eu fico? Por que acontece? Quando na verdade Jesus é tudo que eu preciso, Ele é a minha resposta, nele eu tenho o meu abrigo. Mas não é fácil não, meu irmão. Eu sei que é mais fácil para vocês, mas não é fácil não. E eu vou terminar aqui. Bem, ele está diante, eu vou terminar só de ler aqui, queridos, porque eu meio aqui acabei esquecendo. Ele fala, no entanto, ele pede, lembra disso? Ele fala, pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe a água na ponta do dedo, me refresca a língua, porque estou sofrendo no meio das chagas. E ele segue dizendo, no entanto, Abraão replicou, filho. Abraão reconhece que ele era filho, ou seja, esse homem, provavelmente, não vou falar não, esse homem ele fazia parte do clã, ele sabia que poderia chamar Abraão de pai, senão ele não teria feito. Abraão era seu pai, e Abraão também não descarta isso, e ele reconhece e diz, filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui está sendo consolado. Aqui não diz que ele conquistou, aqui diz que esse homem, ele recebeu. Ou seja, foi um homem que recebeu dádiva, recebeu bens e não soube desfrutar. E aqui ele vai dizer que há um grande abismo. Ele diz assim, e além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, desculpa, errei aqui, meus irmãos, me ajuda. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. O que eu consigo compreender é que esse homem, durante toda a sua vida terrena, desenvolveu esse abismo. Ou não? Ou não? Você tem dúvida que aquilo que nós construímos durante a nossa vida vai determinar a tua eternidade? Você tem dúvida que existe vida após a morte ainda, meu irmão? Eu não tenho dúvida. Quem está comigo aqui? Faz só para ver se eu não estou sozinho. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse homem, ele desenvolveu todo esse abismo, todo esse distanciamento, todo esse afastamento de Deus. Ele perdeu essa oportunidade de viver uma vida diante, no seio do Senhor, do pai Abraão, como está aqui essa figura. Ele perdeu a oportunidade de viver uma eternidade criando esse abismo durante toda a sua vida. Amém? E aí eu já não quero terminar não falando mais do rico. Por quê? Porque esse rico ele não para. Não para. Tu pensa que ele parou por aí? Ele não se contentou com essa resposta, porque ele fala que diante disso suplicou. Pai, agora ele foi, vou dar uma amenizada, né? Agora eu vou ficar legal. Agora não vai ter jeito. Ele vai me ouvir. E ele fala, diante disso, suplicou, pai, então te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, que ele os avise a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Bem, agora ele vai me ouvir, né?
Afinal, desculpa, engasguei. Agora ele vai me ouvir, porque afinal de contas agora não é para mim, é para meus irmãos. Eu quero que eles sejam avisados, porque se eles forem avisados está tudo resolvido. Não é assim? Essa é a lógica? É isso, meus irmãos? E ele diz assim, pois tenho 5 irmãos, ou seja, ele tem toda uma família que vive igualzinho a ele, porque senão ele não estaria pedindo. Só que agora vocês reparam que ele pede também um garoto de recados. Ele não consegue enxergar que Lázaro, na verdade, ele está na posição de pedinte agora, na posição daquele que ele ignorou. Deixa eu falar só uma coisa aqui para vocês. No Oriente Médio, a posição geográfica das casas, as janelas, a posição das casas é diferente daqui, tá? Então, quando esse homem ele era deixado na porta do rico, era bem provável dele estar ali na janela, tá? Pertinho dos cães, que inclusive eu sempre falo isso, que o cão lá era cão de guarda, não tem o cão como animal doméstico, né? Então, esses cães que ficavam se alimentando do resto ali, que lambia as feridas de Lázaro, era a forma de consolo, de alívio, porque você sabe que lamber ferida é uma atitude que os cachorros fazem para curar suas feridas. Vocês sabem disso, não sabem? Tem inclusive estudos que dizem que existe um antibiótico, uma espécie de antibiótico na saliva dos cães. Então, o fato de Lázaro estar sendo lambido pelos cães, ele está sendo ali ajudado ali a cura nas suas feridas. Amém? Então, é bem provável que enquanto está lá o deleite, tudo acontecendo naquela festa todo dia, aquele homem estava ignorando. Ele via Lázaro com os olhos, mas não conseguia enxergar com o seu coração. Ele não conseguia enxergar compaixão na vida de Lázaro. E ele leva isso para o Hades. Por quê? Porque, em princípio, ele pede um garçom, vem aqui molhar a minha boca para me aliviar. Depois ele segue com uma ótica de Lázaro. Agora eu quero um garoto de recados, um office boy, vai lá, avisa. Ele não consegue entender. Mesmo no inferno, no Hades, ele ainda não se humilhou. E digo mais, não parou por aí. Ele pediu um garçom, pediu o menino de recados, e ele teve a coragem de questionar mais uma vez Abraão. Por quê? Porque a história vai dizer, a parábola vai dizer, no versículo 29, contudo Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele, meu Deus do céu, insistiu. Ele voltou, ele insistiu. E dessa vez ele falou, não, pai Abraão. Está errado. Espera aí, deixa eu te ajudar. Ele teve esse comportamento. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhes afirmou, se não ouvem, e esse ouvir aqui é ouvir e praticar, tá? Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso me fez lembrar um outro tal de Lázaro, ou não? Que foi ressuscitado por Jesus, no entanto, foi ouvido. O que aconteceu? Com esse exemplo aqui de um outro Lázaro, foi perseguido, meus irmãos. Lázaro é uma evidência da divindade, do poder de Deus através de Cristo, e nem por isso aconteceu o que esse rapaz rico queria que acontecesse. E aí ele teve esse comportamento, e eu quero fechar com aquele que não é um desafio, porque o cara entra na parábola, não fala, ele não se expressa, ele tem respostas, mesmo sendo exigido pelo seu trabalho. Manda Lázaro, manda para mim, manda para os meus irmãos. Ele, mesmo diante de tudo isso, a gente continua sem ouvir Lázaro. E aí, queridos, eu, como falei, estava escrito aqui, nem sei o que foi, o que não foi, como de praxe, mas eu quero terminar com algumas coisas que eu escrevi aqui sobre Lázaro. Tentei, confesso que tentei, porque é difícil. Por que é difícil? Porque Lázaro fez do silêncio o seu testemunho, o seu discurso. A eloquência de Lázaro foi no silêncio. Ninguém foi mais eloquente do que esse homem. Ele sofreu em silêncio, ele ficou quietinho, ele foi servido, ele foi servido pelos cães.
Ele foi um homem que sofreu, padeceu e buscou e teve em Deus consolo. Eu não estou falando isso para você, de repente, nutrir o teu coração que teu consolo vai ser na pós-vida, não. Pelo contrário, eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus, ele é a nossa resposta. O que ele quer de nós é que a gente busque consolo. Talvez alguém de verdade tenha tudo o que almeja na vida. E esse é meu desejo para 2025, que você tenha tudo que Deus queira para a tua vida, que Deus tem para a tua vida, que todo propósito, desígnio, tudo aquilo que Deus tem para a tua vida faça sentido para você, que a gente busque significado, que a gente de verdade, ao invés de ficar perguntando os porquês, a gente vai para Deus e fala, Senhor, para quê? Qual é o teu propósito? Qual é o teu desígnio diante disso para a minha vida, meu Senhor? Que a gente vai parar de ficar de ficar devagando nos pensamentos, uma hora tá volúvel, tá vulnerável aos sentimentos, às emoções. E aí eu separei algumas coisas. Bem, o foco principal da parábola que eu entendi que é o que Deus tem para a minha vida, que é o que eu falei, eu estou ainda recolhendo, porque eu estou ainda nesse processo. Eu falo, Senhor, eu quero compreender, eu quero ter de verdade discernimento, porque o que eu quero na minha vida é estar no centro da tua vontade. Eu sei que os meus sentimentos, as emoções, as circunstâncias, se eu não encontrar um desígnio, um propósito para poder viver esse processo, eu vou me perder. Amém? Então eu olhei para o cenário e falei, não, Senhor, é silêncio? É quietinho? Então é quietinho. Tem uma expressão aí, que o calado vence, não está na Bíblia não, mas mais do que calar a boca é acalmar o coração, é aquietar o coração. Muitas vezes a gente não fala com medo de murmurar, porque não quer falar, porque não quero falar, mas o coração está todo bagunçado, acelerado, não consegue acalmar. E eu sei que vocês estão na minha frente, mas eu fico pedindo ao Deus, Senhor, eu quero acalmar, aquieta-te minha alma, Senhor, acalma meu coração. Né? Eu quero de verdade viver isso, é um processo, é uma bateria, é uma loucura dentro de mim, dentro da minha cabeça. Minha esposa está ali de prova, ela fala, Rafael, você abre 200 janelas, é uma coisa louca. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco acelerado, um pouco. E isso para quem quer e precisa aprender a acalmar, aquietar, fazer silêncio e buscar quietude, silêncio com Deus, para poder de verdade não se mover, né, de forma emotiva, sentimental, isso é um desafio. E o foco dessa parábola é como nós nos comportamos diante do sofrimento, dos dramas, e como nós damos significado para tudo o que acontece, até que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Amém. Outra coisa que eu escrevi também é sobre os porquês, os paraquês, aquilo que a gente ouve. O porquê é sobre resposta, paraquê é sobre propósito. Talvez você não busque, pare de buscar os porquês do Senhor. Pare de querer explicações da parte de Deus. Não faça questão de querer compreender, entender, porque aquilo que Deus faz agora, você não vai compreender. E tem muitas vezes que, na verdade, você nem vai ter que entender. Nem é para entender. Porque se você ficar naquela de entender, você vai entrar em conflito no crer. Porque crer é andar sem entender. Eu não preciso entender. Eu falei isso para um jovem. Eu falei, rapaz, um homem de verdade, um homem adulto, ele não faz o que ele quer. Falei isso recentemente para um amigo. Eu falei, rapaz, um homem de verdade, ele não faz porque ele sente. Ele não faz porque ele sente vontade ou não sente vontade. O discípulo de Jesus, ele faz o que tem que ser feito. Pronto. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Pronto. E o que tem que ser feito não é a minha vontade. Amém. É isso que a gente quer de verdade. Porque a hora que o Rafael pega no volante, acabou. Esquece. A loucura. Destrói rápido. Então, meus irmãos, pare de pensar, vamos parar. Eu estou no primeiro da fila, tá, meus irmãos? Eu não quero me preocupar com os porquês. Eu quero de verdade entender o propósito de Deus. Eu quero que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Eu quero que esse ano, inclusive, que começa agora, eu quero viver
como um homem cheio do Espírito Santo. Não quero mais nada, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Como? Aí, meu filho, como ele vai me colocar, ele vai provar, ele vai me posicionar. Como? Aí é a hora do vamos ver. Mas com tudo que aconteça de verdade, eu estou falando de algo que eu quero, no fundo do meu coração, parecer com Jesus. E para isso, como eu falei, inclusive, para um jovem esse dia, eu falei, cara, olhei para ele e falei, o que importa na tua vida? O que importa? O mais importante na tua vida? Ele estava num dilema de ter que tratar uma situação com um irmão. Ele, cara, o que mais importa na minha vida é Jesus. Eu falei, pronto, pô, tô diante de um homem de Deus, cara, tu não precisa mais nada, pô. Tu é um menino joia, cara. Eu falei para ele, tu é cheio de Deus, pô. Porque isso que importa para você é tudo que importa para mim também. E aí você já tem a resposta, não precisa falar mais nada. E ele riu, chorou, porque a gente já sabe o que tem que ser feito, meu irmão. E aqui é como nós reagimos nos conflitos, nos fazem descobrir os propósitos. E eu falo para você, para mim, experimente fazer do Senhor a tua resposta. Isso é forte. Experimente fazer do Senhor a tua resposta. Para de ficar dando justificativa para as coisas. Para de tentando justificar tudo. Mas por quê? Porque esse homem rico provavelmente era um homem que nunca havia recebido um não. Por isso que ele não para. O cara é inquieto. Mesmo no Hades, o cara continua indagando, pedindo. Provavelmente era um desses meninos aí. Meninos que não sabem ouvir não. E Lázaro, um homem que ele era completamente resolvido com a sua condição. Não murmura, não fala, meu Deus, eu não sei quem é esse homem, mas eu sei que é um homem cheio de Deus, eu sei que é alguém que Deus com certeza socorre, porque é impossível alguém passar pelo que esse homem passou em silêncio, sem murmurar, ou não? É possível? É, como? Sendo alguém socorrido pelo Espírito Santo, sendo alguém socorrido por Deus, amém? Então experimente dar significado à sua dor. Experimente dar significado para as tuas dúvidas. Porque talvez você vai ter que conviver com ela por muitos anos ainda. Talvez você nem vai ser respondido nas suas dúvidas. Então tente dar significado para as tuas dúvidas. Para a tua dor, para os seus dilemas. Tente dar significado. Experimente também fazer do seu silêncio uma palavra eloquente diante de Deus. Tudo que Deus quer, de repente, é que você fique sozinho no quartinho, chorando. Ah, mas eu não sei o que vou falar. Não fale. Fique com Ele, porque o que mais importa é, de verdade, estar com Ele. Então experimente também. Vamos experimentar, meus irmãos, diante de todas as dificuldades, dos desafios, de tudo aquilo que nos assola, que a gente não sabe quando vem, como vem, ou você pensa que 2025 vai ser maravilhoso e é só sucesso, só alegria. Não! A vida segue, só mudou. E a gente precisa tomar posturas. E não tem nenhuma postura mais importante do que ser cheio de Deus, porque não tem outra alternativa. Então experimente fazer do seu silêncio uma palavra eloquente diante de Deus. Talvez seja isso que Deus queira. Pare de tagarelar diante de Deus e ouça. Para de ficar perguntando, questionando tudo. Porque talvez o que Deus quer de nós é silêncio. Silêncio, meu filho. Aprenda no silêncio e faça do silêncio a tua resposta. Faça do silêncio a tua palavra. Experimente criar significado naquilo que decide não fazer. Porque isso Lázaro fez também. Ele criou significado naquilo que ele decidiu não fazer. Ou seja, ele decidiu não murmurar, ele decidiu ficar em paz, ele decidiu ficar resolvido com a condição dele, ele decidiu não responder aquele homem que depois de morto ainda quis os serviços dele. Ele decidiu ficar quieto, ele decidiu buscar em Deus e receber de Deus o seu consolo. Termino aqui. Deus manda te dizer, Deus fala para nós, hoje, agora, eu sou
a tua resposta. E isso basta. Você consegue abrir a tua boca agora, do teu jeito, e falar isso para Deus: Senhor, tu mesmo, o Senhor, você é a minha resposta. E isso me basta. Fala isso para a tua alma, fala isso para o teu entendimento, fala isso para a tua mente, para o teu psique. Dê ordem à tua alma, fala: quieta-te minha alma, eu ainda adorarei ao Senhor. O Senhor é a minha resposta, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu maior tesouro. Ele é o bem que precisamos, Ele na verdade é tudo o que nós precisamos.